No mundo, ele é tratado como estrela, mas agora virou manchete por fracasso. A eliminação do Santos para um time da segunda divisão do futebol paulista não ficou só no Brasil. Virou notícia na Europa e no mundo. Virou análise em portais internacionais. E o porquê? Por causa dele, Neymar. Enquanto por aqui alguns trataram como apenas mais um tropeço, lá fora o tom foi outro. Palavras como desastre, golpe duro e fracasso apareceram nas manchetes. E aí eu te pergunto, será que a imprensa europeia exagerou? Ou simplesmente falou o que muita gente aqui não quer dizer? O Santos foi eliminado pelo Novo Horizontino, derrota por 2-1. E Neymar esteve em campo durante os 90 minutos. Não decidiu, não mudou o jogo. E quando você carrega o peso de ser o maior nome do time, isso pesa. O jornal espanhol AS foi direto. Chamou o jogo de desastre de Neymar. Disse que ele teve a chance perfeita para assumir o protagonismo e não conseguiu. E aqui não estamos falando de qualquer portal. Estamos falando de imprensa que cobre Champions League, Real Madrid, Barcelona, que sabe exatamente o que é pressão. E cada vez mais, o Neymar que um dia encantou o mundo, hoje não consegue mais brilhar. Não foi só a imprensa europeia que falou. A brasileira também falou. E não foi passando pano. Também não foi criticando. Foi sendo realista. Ou seja, não é uma narrativa criada lá fora. A discussão está acontecendo aqui também. E é justamente nesse momento que vale ouvir o que está sendo dito no próprio Brasil. Vamos ouvir o que o VSR falou. Menos um ou 3 jogos para o Neymar nessa recuperação, nessa contagem regressiva, e tá muito claro ali para mim que falar em Neymar na seleção brasileira nesse momento é algo muito prematuro, né? Não dá para a gente falar, não tem nenhum tipo de condição do Neymar ser convocado na convocação agora de março. O Neymar tem até a Copa do Mundo, até a convocação final ali na última semana de maio ou na segunda metade de maio. O Neymar deve ter 15 jogos mais ou menos para tentar pegar ritmo e convencer o Ancelotti. Porque nesse momento, você falar em Neymar convocado depois de um jogo e meio, em um jogo e meio em que ele sentiu muita falta de ritmo, para mim não tem cabimento. Quando a crítica atravessa fronteiras e ainda encontra eco dentro do próprio país, a coisa deixa de ser exagero, vira debate real. Agora vamos colocar os pés no chão. Neymar é tecnicamente acima da média. Isso é indiscutível. Mas o que está sendo questionado não é talento, é impacto. Na Europa não basta jogar bem. Você precisa decidir. Você precisa carregar o time quando o jogo aperta. E foi exatamente isso que os jornais disseram que ele não fez. A crítica não foi só pela eliminação. Foi pelo contexto. Ele voltou ao futebol brasileiro cercado de expectativa. Voltou como símbolo de liderança. Voltou como esperança de protagonismo. E quando chegou o momento decisivo, o time caiu. Isso alimenta uma narrativa perigosa. A de que Neymar já não é mais o jogador que muda o destino de uma partida grande. E aí vem a pergunta incômoda. Como ele vai disputar espaço em uma Copa do Mundo? Se não consegue ser decisivo em um mata-mata estadual, é pesado dizer isso? É. Mas é exatamente esse o tom que veio da Europa e que também começou a ganhar força aqui. Porque futebol hoje não é só o que acontece em campo. É narrativa, é percepção, é reputação. E a reputação internacional dele sofreu um golpe. Agora é importante ser justo. Um jogo não define carreira, uma eliminação não apaga a história. Mas também não dá para fingir que não aconteceu. Quando jornais estrangeiros estampam desastre ao lado do seu nome, e comentaristas brasileiros reforçam a cobrança. Isso ecoa, principalmente para um jogador que ainda quer ser protagonista da seleção. Então eu quero saber de você. A crítica foi exagerada? Ou foi simplesmente a consequência natural de uma expectativa que ele mesmo construiu? Neymar ainda é o jogador capaz de decidir jogos grandes? Ou o peso da expectativa está maior que o impacto dentro de campo? Comenta aqui embaixo. Defende, critica, argumenta.
Porque uma coisa é certa: a Europa já está falando, e o Brasil também. Se você curtiu esse tipo de análise direta, sem passar pano e sem perseguição, já deixa o like, se inscreve no canal Linha e ativa o sininho, porque aqui a gente fala o que muita gente pensa, mas nem todo mundo tem coragem de dizer. Até o próximo vídeo.